Eu peço que você assista esse vídeo até o final. Eu lhe asseguro, o entendimento adquirido, associado a um coração temente a Deus, acrescentado à fé, muda, com certeza, vai mudar, vai impactar a tua vida. Então, eu peço que você assista esse vídeo até o final e absorva todo o entendimento daqui. Porque não é só o entendimento, é o poder do céu, que vai passar a agir a partir do momento que você trouxer esse entendimento para o teu coração e aplicar a tua fé. Lembrando que a palavra de Deus afirma que existem anjos poderosos designados a serviço dos que herdam a salvação. Eu quero começar esse assunto chamando você para essa palavra, justificação, a arma mais poderosa contra o inferno. Todo o poder de Deus que está designado para serviço dos que acreditam passará a atuar, agir a partir desse entendimento trazido para o coração de um homem e acrescentado à sua fé, se ele se posicionar. Então é impossível o céu agir para não ver a transformação, o milagre acontecer, agindo Deus, quem impedirá? Entenda por que a justificação é a arma mais poderosa contra o inferno, Você precisa entender o seguinte: o começo de tudo, ou tudo, é a partir daqui. Se você não for justificado pela tua fé, isso significa dizer que você é culpado. Então, neste caso, a justiça de Deus não agirá a seu favor. Por quê? Porque o diabo, que só veio para matar, roubar e destruir, ele roubando, matando, destruindo uma pessoa culpada, não há injustiça nisto. Então o céu que é justo, o cetro do reino de Deus, é um cetro de justiça. Ele só passa a agir a partir do momento em que o diabo estiver atingindo, ferindo, roubando, matando, ou fazendo qualquer mal contra os justificados. Então nisto há injustiça. Então você precisa não só entender isso, mas se firmar nisto. Que a justiça de Deus só aciona mediante o justo sendo injustiçado. Seja pelo inferno, seja pelo mundo, seja pelo homem. Que por isso você precisa entender. Justificado, como a palavra de Deus fala. Em Romanos capítulo 5, a partir do verso 1. Justificado pela fé, temos paz com Deus. Essa paz, ela não está relacionada às sensações. Você precisa entender que o pecado nos faz separação, que o pecado faz separação entre o homem e Deus. Então significa dizer que uma vez que você foi justificado pela tua fé, você não é mais inimigo de Deus. Você não tem mais guerra contra Deus. Por quê? Porque agora você foi justificado por fé. Ou seja, o que te separava de Deus, ao recair sobre Jesus, lembra que Jesus foi abandonado por Deus? Pai, por que tu me abandonaste? Nisto já é o suficiente para você entender a justiça do céu, sendo filho dele, que não pecou por obra, mas o nosso pecado, ao recair sobre ele, mesmo assim, houve uma separação. Então você precisa entender, justificado pela fé, temos paz com Deus. Passamos a estar do mesmo lado, ou unificado. Aí bem aqui nós poderíamos acrescentar, Efésios 1, aonde diz: bendito Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual
já nos abençoou com todas as sortes de bênção, e essas bênçãos estão em Cristo Jesus, que você passa a estar depois que os teus pecados foram cobrados em Jesus, você foi justificado. Antes de você ser justificado, você estava aqui, ó, em Colossenses, capítulo 3, e o verso 3. Porque a ira de Deus permanece sobre todos os filhos da desobediência. Deixa eu procurar aqui na Bíblia. Por estas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Ora, nestas mesmas coisas andávamos nós também outrora, ou em outro tempo, quando vivíamos nelas, ou seja, na ignorância, no pecado. Agora, porém, despojai-vos igualmente de tudo isto, de ira, de indignação, de maldade, maledicência, linguagem obscenas. A ira de Deus que permanece, que estava sobre você, foi a que recaiu sobre Cristo. Então você crendo que Jesus foi o seu substituto, porque a ira de Deus que deveria cair sobre você, recaiu sobre Jesus, que foi o seu substituto. Ele assumiu a posição de pecador no teu lugar para que você assumisse a posição de santo nele. Então você precisa entender, justificado pela fé, temos paz com Deus, não somos mais inimigos, não está mais em guerra contra Deus. Que você verá que no final de todas as coisas, a ira de Deus irá cair sobre a humanidade, irá destruir a humanidade, porque a Bíblia afirma que quando Jesus sentar no trono lá em Israel, assumindo o trono que um dia foi de Davi, todo pecado e iniquidade fugirá da sua presença, não terá espaço. Os homens irão pagar, incluindo Satanás, na medida das suas perversidades. Então, muito bem. Agora o que você precisa entender, não é Deus que irá crer no seu lugar, não é. É você que tem que crer. E aqui está o segredo. Se você precisa ser justificado pela fé para ter paz com Deus, porque a ira de Deus recaiu sobre Jesus, você tem fé em Jesus. Então, o terceiro ponto aqui, ó, com o coração se crer. Romanos 10 e verso 9. Olha onde está o segredo aqui. O teu coração, aonde é o centro da vida humana, lembra que lá em Efésios está escrito: bendito Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual já nos abençoou com todas as sortes de bênção. Mas essas bênçãos estão em Cristo Jesus nas regiões celestiais. Lá, você não vai usufruir delas. O plano de Deus, Jesus foi apenas a ponte. Essas bênçãos devem estar em teu coração. Então, aonde está o pecado, está a morte. O diabo pode fazer o que ele quer, por quê? Em 1ª carta de João, capítulo 3, verso 8, você deve entender o que lá está escrito. Lá está escrito que todos que pecam pertencem ao diabo. Então, não é injusto o diabo ferir, matar, roubar aquelas pessoas que estão do lado dele. As pessoas que estão em pecado, porque é um direito dele. Porque o salário do pecado é a morte. Então, o começo de todas as coisas, aonde existe que você tenha fé, a atitude de você crer, ela foi mais importante, ela superou todo o teu histórico de pecado. Creu Abraão, e a partir do momento que Abraão creu, foi colocado na conta de Abraão que ele era justo, ou seja, Deus passou a olhar para Abraão sem culpa. Então, qualquer penalidade, como toda desgraça, enfermidade, opressão, era sinônimo da cobrança do pecado, porque o pecado separou a pessoa de Deus. Uma vez que ela foi justificada, então agora ela é passada Deus passa a ver ela sem culpa. Se com a tua boca confessares a Jesus como Senhor, e em teu coração, observe o coração, que é o centro da vida humana,
e em teu coração creres que Deus ressuscitou Jesus dentre os mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa a respeito da salvação. Com o coração você deve crer, e com a boca se confessa aquilo que se acredita. Acredita em quê? Que Jesus foi o teu substituto. Que Jesus levou sobre ele os teus pecados, o pecado que te separava de Deus. E você com o pecado, você era inferior a Satanás. Que agora, sem pecado, você é superior. Então a justiça de Deus acionará todas as vezes que o menor, que é Satanás, agir contra você. Ele não pode te matar, ele não pode te roubar, ele não pode te destruir. Essa é a obra do diabo. Mas ele não pode. Por quê? Porque você creu que Jesus foi teu substituto. Nós poderíamos acrescentar o que Hebreus 2:11 diz, que quem santificou? Jesus santificou. E nós que fomos santificados, passamos a ser do mesmo nível, ambos filhos de Deus, herdeiros de toda a bênção. Poderíamos acrescentar ainda Romanos capítulo 8, verso 17, porque nós somos co-herdeiros com Cristo da mesma herança que Cristo conquistou. Poderíamos acrescentar a primeira carta de João, capítulo 4, verso 17, porque lá diz que como ele, Jesus, é lá, nós seremos aqui. Então vamos lá, para você entender. Com o coração se crê em que Jesus levou sobre ele, você crê, você foi justificado. Deus passará a olhar para você, como você é sem pecado, sem culpa. Tá? Agora, observa aqui. Se com o coração você deve crer, com a boca confessar, caso isso não aconteça, ó, se o coração te condena, maior é Deus. Para que você possa entender, você está vendo o mapa aí, para você possa entender, eu vou logo ler aqui o que está escrito em Isaías 53, verso 4. Bora ler. Observe aqui, para que você possa entender que ele foi o seu substituto. Olha aqui, 53, Isaías, a partir do verso 4. Certamente, afirmativo, ele levou sobre si as nossas enfermidades, as nossas dores, levou sobre si, nós reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido, mas ele foi ferido ou traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades, pelo nosso castigo que nos separava de Deus. E o castigo que nos traz a paz recaiu sobre ele, e pelas suas feridas ou pisaduras nós fomos sarados. Então veja com bastante clareza, Jesus foi seu substituto. Você, ao crer nele, os teus pecados recaíram sobre ele, e agora você foi justificado. Agora você tem paz com Deus. Mas se o teu coração te condena, se você não acredita, a ira de Deus continua sobre você. Por isso, sem dúvida nenhuma, justificação é a arma mais poderosa. Porque tudo parte daqui. Você é uma pessoa que não entendeu e não se firmou. Você vai orar, mas o céu não vai agir. Por quê? Porque o mal que está acontecendo sobre você, a injustiça do diabo, a perversidade do diabo contra você, que ainda está sobre a jurisdição do pecado. É perversidade contra perverso. É maldade contra uma pessoa mal. Não há injustiça nisto. Por isso, portanto, Deus não pode agir. Por isso você não pode duvidar. Porque duvidar é sinônimo de falta de confiança, de falta de credibilidade, de falta de fé. Fé é confiança, é convicção, é da credibilidade na obra da cruz, é da credibilidade na obra que Cristo fez. Ele carregou no madeiro os nossos pecados. Ele morreu com o castigo que era nosso. Porque ele não podia morrer sendo ele justo, como ele é. Muito bem, então entendendo esse princípio, começo você deve crer com o coração e com a boca
confessar o que você acredita. Você não pode duvidar. Quando você creu, teus pecados recaiu sobre Jesus, pecado que te separava de Deus, agora você foi reconciliado. Então, a partir do momento que você foi justificado, você passou a ser reis e sacerdotes. Como rei, olha aqui, ó, o que está escrito em Marcos 11 e o verso 23. Se disser a este monte, monte, ergue-te daqui e lança-te no mar, e não duvidar no coração, assim se fará. Então entenda isto. Esta confiança, esta convicção é fé. Se você disser ao monte, sem ser justificado, o monte não vai sair. Por quê? Porque Deus não vai agir. Por quê? Porque você não está do lado de Deus. Você ainda está do lado do pecado. Se você mandar o monte, mandar a enfermidade, mandar o mal ou orar a Deus, nada vai acontecer. Primeiramente porque todas as bênçãos de Deus são para seus filhos. E só se torna filho após ser justificado. Enquanto uma pessoa não for justificada, significa dizer que ele está debaixo do pecado. E se ele está debaixo do pecado, ele pertence ao diabo. E o diabo só veio para matar, roubar e destruir. Então não há injustiça o diabo matar e destruir aquelas pessoas que decidiram ficar do lado dele. Não é fácil entender? Então, neste caso, Deus não pode agir. O que muda é se você crê. Se você crê, os teus pecados recaiu sobre Jesus, que foi seu substituto. Agora Deus passará a te olhar sem culpa, sem pecado. Como, mais uma vez, eu cito Efésios, capítulo 1, verso 3 em diante. Bendito o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tenha abençoado com todas as bênçãos espiritual nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Continuação, verso 4 do capítulo 1. Assim como nos elegeu ou escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santo e irrepreensível perante ele em amor, nos predestinou para ele, para ser filho de adoção, por meio de Jesus Cristo, segundo a sua própria vontade, para o louvor da sua graça. Observe o que é que esse versículo está dizendo. Esse versículo está falando que o plano da salvação, que Deus elaborou, planejou, antes da fundação do mundo. Isso faz com que você entenda que você só passará a usufruir dessas bênçãos que já foram conquistadas quando você creu. Se você passar por essa vida sem tomar partido, sem crer no coração, com a boca confessa, com o coração se crê, você não usufruirá. A fé é como se Deus fizesse uma grande dispensa. E aí ele deixou lá todas as coisas que nós precisamos. Mas é nós que temos que ir lá e se apropriar, tomar posse daquilo que nós pertencemos, daquilo que nós precisamos. É eu que tenho que ter fé, é você que tem que ter fé, é as pessoas que têm que ter fé. Fé em quê? No que Deus prometeu. Mas tudo que Deus prometeu foi para os filhos. Então, veja que, desde a fundação do mundo, já foi consumada a salvação. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único Filho para todos que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Mas olha, todos os dias gente morrendo. E eu não estou falando de pessoas que cumpriram o ciclo da sua vida. Não, estou falando de pessoas que são roubadas do seu bem maior, que é a vida. Isso depois que Jesus já morreu na cruz. Então perceba que a obra da cruz só se completa se você trouxer a semente da eternidade para o teu coração. Com o coração se crê, com a boca se faz confissão. Você admite. Então veja só, a parte 6 aqui. Se disser ao monte, e não duvidar a condição no coração, assim se fará um monte. Mas olha o contrário aqui. Olha o que Tiago disse.
O homem que duvida, esse homem não é digno de receber nada do Senhor. Porque a dúvida é ausência de fé. A dúvida é não crer, é não confiar, é não dar a Deus a credibilidade que Ele é digno. É não ter essa confiança. Porque é a confiança que é fé que me torna sem culpa. Então, uma vez que eu sou sem culpa, eu sou merecedor de todas as sortes de bênção. Agora, as bênçãos não estão mais nas regiões celestiais. Agora está no meu coração, que é onde é a terra. Jesus disse que a palavra de Deus é a semente divina. E os nossos corações é a terra. Deixa uma semente na prateleira e vê se ela nasce. Ela não nasce. Mas pegue a semente e coloque no solo, coloque na terra. Aí ela nasce. É a mesma coisa. Jesus já conquistou saúde, paz, prosperidade, alegria, força, motivação, capacidade. Tudo que diz respeito à vida, Ele deu, já deu. Mas você não tem. E fica esperando que Deus tome iniciativa. Esse dia nunca irá acontecer. O diabo e Deus, que ambos são palavras, são informações, a diferença é que Deus é vida e o diabo é morte. Deus é a verdade e o diabo é mentira. E dentro dessas mentiras estão aquelas que as pessoas ficam esperando que Deus tome iniciativa daquilo que é de competência delas. Então, assim sendo, o diabo consegue anular uma pessoa, paralisar uma pessoa. Mais uma vez, entenda com clareza. Enquanto você não for justificado, você não tem direito às bênçãos. Você pode orar, você pode jejuar, você pode fazer o que você quiser. As bênçãos não vêm. Porque não é por obra. Porque você ainda está com todo o teu histórico de pecado. Você ainda pertence ao diabo. Essa que é a verdade. Agora, quando você creu, confessou, assumiu os teus pecados, recaíram sobre Jesus. Então agora Deus te vê sem culpa. Porque a atitude de crer e de confiar superou todas as outras, todo o teu histórico de passado. Como a mesma Bíblia diz, que Jesus rasgou o documento onde constava os teus pecados. Diz em Colossenses, diz em Efésios. Então agora você tem direito. Você tem direito. Então agora você vai entender que o teu nome está atrelado ao nome de Deus. O teu sucesso é o sucesso de Deus. O teu bom comportamento, o teu bom testemunho é glória para Deus. O teu fracasso desonra para Deus. O teu mau testemunho desonra para Deus. Então, assim sendo, uma vez que você representa Deus aqui na terra, Ele, Jesus, que te deu armas poderosas. Paulo diz, as nossas armas são poderosas para demolir as fortalezas infernais. Eis aí eu vos dei poder e autoridade. Para quê? Para pisar serpente, escorpião, cobra venenosa e toda a força do mal. E nada, absolutamente, fará dano algum. Meus direitos é a herança de meu pai. O meu nome consta no testamento. Eu sou herdeiro e filho legal. Ninguém desfruta do que é meu. Documento em minhas mãos que prova que eu sou o dono dessa benção. Fora invasor da minha possessão. Em nome de Jesus, pelas suas feridas eu já fui sarado. Pelo seu sangue
Já fui comprado, tenho acesso direto ao trono da bênção. E como filho de Deus, eu tenho direito à prosperidade, a paz, a saúde, a felicidade. Eu fiz uma aliança com o reino de